Minha sobrinha, que tem 12 anos, é deficiente mental. E essa semana ligaram pra minha irmã da igreja pedindo pra que a minha irmã fosse lá pra contar o que ela tava fazendo. Na verdade, pra contar o que estavam fazendo com ela. A minha irmã, ela teve um caso com o nosso irmão mesmo, de sangue, pai e mãe. Durante a adolescência, eles tiveram um caso. Hoje, esse meu irmão, ele já é falecido. Ele morreu aos 18 anos num acidente de carro. Porém, eles tiveram um caso dentro de casa e o caso deles foram descoberto quando a minha irmã engravidou. Teve que contar, né, que tava grávida e teve que contar de quem era o filho, porque meu pai pressionou. Aquele choque pra toda a família. Meu pai expulsou tanto meu irmão quanto a minha irmã de casa. Só que a minha mãe foi lá e resgatou a minha irmã, pegou de volta por conta da gravidez. Falou com meu pai que seria só até o bebê nascer e depois eles ficariam com o bebê e que botaria minha irmã pra fora. E foi bem nesse meio tempo, porque a minha irmã tinha 16 anos e meu irmão estava perto de fazer 18. Antes que a filha deles nascessem, o meu irmão sofreu esse acidente e veio falecer. O meu pai ficou muito arrependido do que fez com ele. Minha mãe também. Acabaram aceitando a minha irmã de volta junto com a criança, como assim uma forma de amenizar ali a dor dele. E a criança acabou se tornando xodó da casa, porque era a cara do meu irmão. Meu pai não podia olhar para aquela criança que chorava, idolatravam aquela criança que é minha sobrinha. E de acordo com a minha sobrinha foi crescendo, a gente foi percebendo que tinha alguma coisa nela ali que não estava se encaixando. Ela tinha muitos atrasos, muito. A minha mãe pagou sessões e mais sessões de terapia, de fono, entre outros médicos. Todo mundo falava que ela não tinha nada. E a gente percebia que ela tinha, assim, um grande atraso. Ela foi pegando ali pela faixa dos seus 8 anos e os médicos começaram a dar, assim, um pouco de confiança ao que minha mãe e minha irmã falavam. E minha sobrinha ia fazer 8 anos e ela não falava. E o que falava, falava com muita dificuldade, falava tudo errado. Era nítido que a mentalidade dela não acompanhava a idade que ela tinha. Ela foi diagnosticada ali aos 8 anos de idade com vários transtornos, problemas mentais, entre 1 milhão de coisas. E meu pai investiu muito dinheiro pra terapia dela. Médicos caros, hospitais, vários médicos que a minha sobrinha passou. Então, com todo esse tratamento, ela começou a desenvolver um pouquinho mais. E nessa época, a minha avó levava ela pra igreja. Minha avó sempre levou desde pequenininha, né? A avó é dessa igreja desde... Eu nem sei, gente, mas eu acho que desde que eu me entendo por gente. E eu tenho 20 anos hoje. E a minha avó, ela sempre levou a gente pra igreja. E quando a minha sobrinha nasceu, ela levava a minha sobrinha também. Minha avó sempre dizia que Deus ia curar minha sobrinha, que ia levar, que ela ia ser curada, que já ela ia melhorar, que tudo aquilo ia passar, que ela ia começar a desenvolver. Então, minha avó achava muito importante levá-la pra igreja e ninguém via problema nenhum. Quando a minha sobrinha já estava com seus 12 para 13 anos, apesar dela ser grandona, ter corpo já de menina grande, a mentalidade dela não acompanhava. Então ela ficava na salinha das crianças menores. Um certo dia, o pastor da igreja ligou para minha mãe, pedindo para que se a minha mãe, a minha avó e o meu pai e a minha irmã pudessem ir até a igreja, porque tinha algo muito importante para conversar com ele. Tinha que ser particular e tinha que ser na igreja, que era algo relacionado à minha sobrinha. Todos ali naquele momento acharam que era alguma revelação que ele tinha tido, que ia intrigar, que ia falar e tal. Até que a gente chegou lá e teve uma enorme surpresa. Vamos dizer assim, uma surpresa bem ruim, por sinal. Não foi nada do que a gente esperava.